Então, quinta-feira a gente deixou aberto para falar sobre dinheiro, mas talvez a gente entre mais profundamente no assunto na própria quinta, para colocar isso na prática de uma criação de um encontro que, de uma maneira ou de outra, vai precisar circular dinheiro. Então, a gente já fala e concretiza e não fica uma coisa teórica, né? Mas a gente hoje já pode entrar por algo que vai dar sustentação. Eu perguntei sua idade, Danilo, porque existem vários... existe, nessa perspectiva, sempre a nossa autocriação. A gente está... Quando eu falo a nossa autocriação biológica, autopoiesis, quando a gente se autocria, a gente está criando o mundo todo. A nossa autocriação cria todas as nossas relações, nossos ambientes. Isso não quer dizer que a gente é todo poderoso, que a gente tem poder sobre as coisas, porque esse agente que a gente usa é só um pedaço dessa autocriação. A autocriação, ela tem capacidade divina, talvez, se for colocar uma palavra, mas a gente não conhece isso. Não é isso que a gente chama de eu. O que a gente chama de eu é uma ilusão, uma representação. Nesse processo de autocriação, a vida toda se dá num encontro de autorrelação onde a gente se autocria. Então, quer dizer, a gente não nasceu para cumprir nada, a gente não nasceu para ter uma missão, para ter um emprego, uma profissão, para ter um romance, para ter filhos, a gente não nasceu para nada específico. Então, quando a gente faz alguma coisa, não é que a gente está cumprindo um dever de quem nasceu. Quando a gente se envolve com alguma coisa, desenvolve qualquer relação, é porque a gente está num processo de autocriação e a autocriação se dá em relação. É um paradoxo, porque a autopoiesis se autocria em relação, inclusive cria a relação. Então, é um processo bem paradoxal. Então, existem etapas de vida, na vida da gente, que a gente tem focos diferentes, mas mais do que isso, tem matéria-prima diferente. Então, imagina, vou colocar um outro assunto que é geral para todos nós. As relações afetivas e amorosas. Quando a gente está numa fase de adolescente, a gente tem uma enxurrada de hormônios ali se organizando e transformando as nossas relações. Não dá para a gente pedir socialmente para um adolescente se comportar como um adulto ou como uma criança, porque está naquele momento. Então, existem coisas que o adolescente vai fazer que, se ele fizer, que está perfeito para um adolescente fazer, mas se ele fizer isso quando ele for adulto, quando ele for criança, vai estar deslocado. Existe uma experiência, uma possibilidade, na verdade, situações que são pautadas por nossa biologia, que nos leva a investir de uma certa maneira na vida. Então, quando a gente tem uma idade ali da adolescência até a maturidade, quando eu digo a maturidade, é o final da adolescência, né? O início que vai ser lá pelos 26 anos, e aí a gente põe mais, 28 anos, talvez aos 30 anos é que dá aquela sensação, nossa, agora eu sou adulto, né? A relação com o trabalho é completamente diferente do que quando a gente está muito mais velho, porque eu vejo o trabalho nessa idade como um lugar para a gente sempre trazer a nossa singularidade. Então, não interessa o que se faz. Se eu estou, por exemplo, fazendo faxina na casa de alguém, eu, como naquele ato de faxineiro, estou me autocriando, e este processo, eu não estou fazendo faxina só para ganhar dinheiro, pode ser que eu faça faxina porque
uma volta rápida, né? Eu falo isso porque, como eu morei na Inglaterra, e fazer faxina era um recurso muito rápido da gente ganhar um dinheiro do dia a dia para sustentar. E quando você está ali fazendo faxina, você está se autocriando e você começa a descobrir uma maneira de se relacionar com aquilo, de olhar para as coisas, de perceber a sua noção das coisas. Então, por exemplo, eu fazia uma faxina e aí eu criava também uns cheiros para o ambiente e eu também sugeria que a pessoa abrisse mão de coisas para criar mais espaço. Enfim, eu ia dando a minha experiência para aquilo. Obviamente que dessa maneira você se torna uma faxineira top. Aí todo mundo quer trabalhar com você porque tem valor agregado ao trabalho. E talvez você ganhe o mesmo dinheiro, mas a sensação de trabalho é completamente outra. Você poderia dizer que você está ali como uma personal da faxina da pessoa. Você vira uma pessoa importante naquela casa, né? Outra coisa que eu fiz só para ganhar dinheiro a princípio, também quando nessa época de estudante, e num país onde é muito fácil trabalhar, muito bem remunerado esses trabalhos que só os latinos faziam, eu posava para artistas plásticos e estudantes como modelo vivo, né, para eles desenharem. E como eu fazia a formação da técnica Alexander, eu aproveitava aqueles momentos para realmente ficar muito parada e fazer todos os comandos para o meu corpo se organizar naquela pose. E, ao mesmo tempo, eu também dava aula de anatomia para os estudantes enquanto eu posava. Então, rapidamente também vira uma pessoa que está ali posando como outra qualquer, porém que agrega valor, agrega a singularidade, agrega a sua experiência e traz esse valor para o processo. E aí o processo deixa ser só um processo de ganhar dinheiro. Então, essa experiência assim, que eu estou compartilhando é para dizer que existe um momento específico na nossa vida, principalmente, mas isso é sempre, mas onde não é o trabalho que importa, mas é a maneira que a gente consegue se colocar no trabalho, a maneira que a gente consegue fazer aquele trabalho virar algo significativo para a gente agregar valor àquele trabalho, a gente colocar a nossa singularidade. E é um trabalho que você, a princípio, começou só para ganhar dinheiro. Até que aí chega um momento que isso já está tão mais refinado e a maturidade já está mais presente e que você já percebe que pode arriscar fazer outras coisas, como, por exemplo, ter a confiança de fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem paixão de fazer, mas você já tem confiança em agregar valor. Então, não interessa se você está fazendo um trabalho que socialmente é desvalorizado, que tem pouca demanda. Quanto mais você tem valor agregado àquilo, mais facilmente vai circular seu trabalho. E vai ter um outro momento que você fica mais experiente, mais maduro ainda, onde você já não procura mais fazer trabalho nenhum, onde você só vive. E durante o ato de viver, os trabalhos vão sendo criados, mas você está vivendo a princípio, nem pensando em ganhar dinheiro, porque você já confia que o fluxo do dinheiro está liberado, nem pensando em trabalhar, porque você não precisa mais de formatar alguma coisa, você vive. E é nesse processo que as coisas vão acontecendo. E eu sinto que são essas... não dá para eu pedir para um adolescente pensar igual a alguém que já tem essa experiência. Ou não dá para eu pedir para você confiar no fluxo financeiro se não é essa a sua experiência até então, né? Então, para desbloquear quanto menos você separar trabalho de vida, quanto menos você separar o trabalho, mesmo que seja um trabalho só para ganhar dinheiro, eu vou fazer esse trabalho só para ganhar dinheiro, isso não é demérito nenhum. Isso é uma capacidade que a gente tem. Mas não separar isso da criação da própria vida, da capacidade de agregar a sua singularidade, o seu valor,
de fazer daquilo significativo para você e para os outros, de fazer uma criação. Às vezes a gente está fazendo um trabalho que ele já é tão... ele já está tão classificado, ele já está tão produzido pela sociedade, mas quando você faz o trabalho, você inventa ele. É um trabalho que você acaba inventando, que ele não existia, esse tipo de trabalho. Para uma hora a gente, mais para frente, né, com mais confiança na vida, já não separar mais nada, já não tem trabalho, já não tem ganhar dinheiro, já não tem o que eu gosto, já não tem missão, não tem nada disso. Tem um estado de vida e esse estado de vida vai criando todas as necessidades, os acessos que cada um de nós precisa. Agora, isso tem que ser construído. E como é que a gente constrói isso? Desinvestindo tudo que está atrapalhando essa construção. Então, desinvestindo tudo aquilo que a gente já tem como crença e padrão, que trabalho é uma coisa sofrida, que trabalho é uma coisa que tem uma hora determinada, que para você ganhar dinheiro alguém tem que reconhecer o seu esforço, que trabalho é uma coisa que necessita esforço. São cisões, né, e separações que a gente vai fazendo. Então, é um estado de desconstrução, para então ganhar um espaço e ir construindo. Quando não interessa a idade que está, mas quando a gente está numa idade, quando a gente está num estado onde a gente não se encontra com o trabalho e precisa de dinheiro, pega qualquer coisa para ganhar dinheiro, qualquer coisa que você se sinta digno, né? Que você se sinta capaz de fazer, que você sinta que aquilo não te tira a saúde. Quando eu falo qualquer coisa, é que independe do que é. E naquele trabalho que você faz, agrega valor. Naquele trabalho que você faz, inventa um trabalho dentro de um trabalho já pré-estabelecido. Só para virar a chave, só para fazer com que comece a ter uma experiência de que a gente não está segmentado na vida. A gente não está uma hora mãe, outra hora mulher, outra hora feminista, outra hora ativista, outra hora filho, a gente está o tempo todo no processo de criação. É a única coisa que a gente está fazendo. A outra coisa que me remete assim, essa sua questão são duas questões bem fortes para todos nós, eu acho: dinheiro e relacionamento afetivo. E acontece a mesma coisa no relacionamento afetivo. Quando a gente tem 14, 15 anos, 20 anos, a gente se relaciona com alguém e se aquela pessoa desaparecer da nossa vida, parece que a gente vai morrer. A gente não faz outra coisa que não seja pensar naquela pessoa, desejar aquela pessoa e querer aquela pessoa, e a sensação é que vai morrer. E depois, quando você tem 50 anos, você olha para trás, você dificilmente lembra o nome da pessoa. Mas naquele momento parecia que era a única possibilidade de vida. Porque tem todo é a fonte, né, de uma autodescoberta, é uma fonte de organização hormonal e tal. Mas eu sempre tive uma percepção, sempre não, né? Depois, mais para frente, mais velha, tive a percepção que relacionamento afetivo é assim que funciona. A gente se apaixona por alguém, porque se você não fosse se apaixonar, você nunca entraria em relação com aquela pessoa, porque vai ser uma grande encrenca. Se relacionar afetivamente com alguém é uma grande encrenca, não tem outra possibilidade. É tanta encrenca que primeiro você se apaixona. Igual nenê, né? Quando nasce o nenê, a gente olha para esse bebê e acha que é a coisa mais linda, mais fofa do mundo, porque é mesmo. Porque se você não achar isso, talvez você não sobreviva, ou ele não sobreviva, né? Porque mexe com muita coisa, revela muita coisa em nós e a gente não dá conta. Então, a grande armadilha é se apaixonar. Se apaixonou perdidamente, aí você abre o canal, campo para essa pessoa se conectar, entrar em contato com você, estabelece uma relação, termina os primeiros meses da paixão e começa a encrenca. Mas aí
para começar a encrenca, já tem que estar vinculado. As pessoas já têm que estar, assim, de alguma maneira, fisgada pela outra. Aí começa a encrenca, que começa todos os espelhamentos. A gente se apaixona por alguém que vai mexer com nossas crenças, nossos padrões, nossas fixações, se a gente estiver nesse lugar. E aí vai ser dolorido, aí vai ser chato, aí vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Aí o que a gente faz? Como a gente não quer passar por tudo isso, a gente estabelece limites, a gente estabelece combinados, acordos, às vezes até assina contrato, que é para poder administrar isso, porque realmente não é fácil. Mas se você tem a confiança de que você se apaixonou porque era a encrenca que você merecia viver, e você aprende a aproveitar essa encrenca, você logo passa, logo não sei, mas em algum momento você passa pelo processo da encrenca e você começa a olhar para o outro e fala, bom, esse é o meu grande aliado de vida, esse é o meu talismã, essa é a pessoa que me deixa percebendo aonde eu estagno e vice-versa. Então, eu diria que, nesses termos, eu diria que todas as nossas relações, como artifício, né? Isso não é uma verdade última, é um artifício. Eu diria que as nossas relações, elas passam por aliados, antagonistas e neutros. Os aliados são aqueles que fazem a gente se sentir fortalecido. A gente sente que eu não estou sozinha, tem outras pessoas comigo, então somos aliados. O antagonista é aquele que me faz crescer, é aquele que provoca uma necessidade de mudança, uma necessidade de fortalecimento e aí faz crescer. Então, o antagonista, ele vira aliado, porque ele te favorece, ele te faz crescer, você só precisa pegar o jeito disso. Se você antagoniza de volta, aí você faz o outro crescer. Mas não é um outro qualquer, é o outro que você gostaria que desaparecesse do seu campo. Então você faz o inimigo crescer. Não a pessoa em si, mas o estado, o ataque, né? Aquilo que na verdade te antagonizou. Então, o aliado pode virar antagonista, porque o aliado que está ali e te fortalece, daqui a pouco os aliados também podem cair numa indulgência e um começar a segurar o outro, ou ficar tudo mais flácido, né? Fica tudo menos vivo, porque parece que está todo mundo de acordo, está todo muito... Depois de um tempo, né? Claro que esse estado sempre também é muito bom, você sentir em volta de aliados, mas daqui a pouco parece que a coisa fica viciada, essa é a palavra. Parece que o ar fica viciado. Então vem um antagonista, ou o seu próprio aliado vira um antagonista, que começa a te espelhar coisas, que começa a oxigenar, que começa a mudar as coisas. Quando esse antagonista é sentido, a nossa reação, nosso padrão é evitar, é querer matar o antagonista, é querer afastar, é querer fugir dele, ou lutar contra ele, né? E, na verdade, o antagonista é aquele que, se a gente absorve esse antagonismo, a gente fortalece, a gente cresce. Quer dizer, vira o nosso verdadeiro aliado. O neutro é o grande paradoxo, porque os neutros, todo mundo que é neutro para a gente, a princípio é porque a gente ainda não está nem em contato com aquele em nós. Então, os neutros é aquele que, se a gente olhar melhor para eles, a gente vai começar a tudo que é neutro, né? As situações que para você é neutra, as pessoas que são neutras, se você olhar para elas, você vai começar a despertar partes em você que estão adormecidas. Então, o neutro também vira um aliado, o neutro também vira um antagonista. No paradoxo, é um potencializador de vida. Mas o neutro também é um lugar que, depois de tudo isso, depois de tanto antagonista, é o lugar também que você pode voltar para neutralizar. Porque você já sabe, você já tem essa experiência e você volta para um estado, entre aspas, de neutralidade, aonde você não sente nem atacada pelo antagonista, e sim, você sente
uma, um despertar, né, de uma potência, um despertar de uma capacidade, de uma possibilidade de organização, de reorganização no seu estado. Mas chega uma hora que esse antagonista cansa. O antagonista, você fala, dá um tempo. E aí é bom saber neutralizar, fazer com que o antagonista não esteja tão presente na sua vida naquele momento, que você dê uma neutralizada. Então, olha o paradoxo. O mesmo neutro que é um adormecido em nós, também é um neutro que é uma inteligência em nós que consegue neutralizar uma força que está ultrapassando a nossa capacidade naquele momento. Então, aliado, antagonista e neutro é tudo a mesma coisa. E é tudo diferente. E é tudo só uma mera ilusão e depende do jeito que você lida com isso. Então, no final, o que realmente importa? É o ponto de partida, que não é um começo, né? Que já é uma extensão, mas é como estamos em relação a tudo isso. Porque se a gente ficar buscando aliados para se sentir confortáveis, cômodos, para se sentir legitimado, eu vou virar uma ameba. Se eu fico antagonizando os meus antagonistas e guerreando contra, eu entro numa autodestruição. Eu assisti um filme a semana passada do Tarantino, A Prova de Morte chama. Filme do Tarantino, né? E eu vou fazer um resumo só porque me veio claro assim que eu vejo isso nesse filme. Então, o filme apresenta um misógino, um ator que está fazendo brilhantemente papel, um misógino que ele está vindo de um problema muito grave da vida dele, provavelmente, e ele cria um carro à prova de morte. Ele pode capotar com aquele carro que ele não morre. E ele usa esse carro para matar mulheres. Mulheres lindas, mulheres sensuais, mulheres poderosas. E ele vai buscando essas mulheres para matá-las, né? Primeiro seduz, depois mata. E aí, do outro lado, a gente vê mulheres, essas mulheres que são as vítimas deles, que são mulheres que estão nesse lugar de poder, nesse lugar que até então os homens ocupavam. Então, as mulheres que fazem o que elas querem, elas bebem a hora que quer, fuma a hora que quer, transa com quem quer, seleciona quem quer. Enfim, aquele lugar bem machista, só que agora feito por mulheres, né? No lugar da mulher, que chega num estereótipo, né? Uma caricatura. Assistam um filme que vocês vão entender. Muito bem, então o que acontece? Começa uma guerra desse homem querendo matar essas mulheres e dessas mulheres fortalecendo a ponto delas agora conseguirem matar ele. Porém, quando você vê essa guerra acontecendo, o homem, ele faz de uma maneira que te dá tanta raiva que quando a mulher consegue matar o homem, fazer exatamente o que ele estava fazendo, dá uma alegria, dá uma satisfação, dá, uai, sim, é assim mesmo, acaba com ele, né? A vingança. Mas quando você desperta um pouquinho, você vê que ela está fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Só que inverteu, em vez de ser o homem matando a mulher, é a mulher matando o homem. Mas você vê que a guerra não tem fim, porque agora esses homens estão se fortalecendo dessas mulheres poderosas. Então eles vão vir com mais carga. Enfim, e é um ciclo vicioso sem fim. Então, quando eu assisti esse filme, me despertou essa percepção que a gente está vivendo esse ciclo vicioso sem fim. Que quando a gente recebe o antagonismo, a gente antagoniza de volta. Quando a gente começa a ter qualquer crença da gente, qualquer padrão da gente vem à tona, como dificuldade de ganhar dinheiro, como dificuldade nos relacionamentos, a gente não consegue lidar com esse antagonismo. A gente não consegue aproveitar esse antagonismo, a gente só reage a ele e fortalece o outro lado, mas também sai mais fortalecido, mas num ciclo vicioso. Então, será que interessa
todos nós ficarmos mais potentes, mais fortalecidos, mais ricos, mais bonitos, todo mundo se sentindo mais feliz. Será que é esse o caminho dentro de um ciclo vicioso? Né? Dentro de um ciclo onde a gente vai aumentar cada vez mais as camadas de separação da gente com a criação e cada vez mais ocupando espaços. É uma coisa muito antipopular. Imagina que um político vira e fala assim: eu quero me candidatar a ser presidente do país, e para a gente parar de evoluir, parar de ir atrás dessa evolução, para a gente regredir um pouco, para a gente poder tirar, fazer com menos, ficar mais simples, parar de ir atrás de um aceleramento, dessa aceleração crescente do PIB e começar a realmente cuidar do que importa. Não vai ganhar um presidente desse, é muito antipopular, porque a gente tem uma crença muito grande de mais, né? Então, quando a gente busca mais num ciclo vicioso, a gente vai ter cada vez menos. Vai ter mais doença, vai ter mais dificuldade de realmente se conectar com o que nos dá a sensação de que você está colado à vida, né? E não perdido, fazendo que a vida te jogue para lá e para cá. Então, seja lá o que a gente for olhar, por exemplo, toda vez que a gente ouvir a palavra abundância, vem aqui participar desse programa de abundância, escute também que ali tem escassez. Não tem outra saída. Ali tem escassez. Venha cá para ganhar. Pegue uma sedução de um trabalho onde você vai ganhar muito dinheiro. Comece a escutar que você também vai perder muita coisa nisso. Não tem como. Não existe só ganho, pegar. Vai ter esse contrabalanço. Então, a integração das coisas é sair desse ciclo onde eu administro ganhas e perdas, sair desse ciclo da dualidade onde eu faço bem para lutar contra o mal, onde eu adquiro coisas para poder guardar, porque eu sei que pode faltar. Sair desse ciclo dualista. A integração é onde isso desaparece, não existe mais um problema e uma solução. Não existe mais custo-benefício, a gente perde aqui e ganha ali. Não existe mais isso. Na integração existe um campo de possibilidades. Então, quando eu entro E aí, qualquer caminho é caminho. Me apaixonar é um caminho, precisar ganhar dinheiro é um caminho, precisar aprender um instrumento é um caminho, precisar viajar é um caminho, qualquer caminho é caminho. O que eu faço é estar diferente nesse caminho. Em vez de eu me iludir que eu estou num caminho pré-determinado e um caminho que já corresponde às minhas crenças e meus padrões, eu estou num caminho para criar. Então, seja lá o que eu for fazer, eu vou fazer desde uma perspectiva singular, desde uma experiência criadora, desde um espaço vazio onde tem todas as possibilidades para eu atuar, mesmo que seja um emprego de faxineira. Então, que é passageiro, que ele vai se tornar desnecessário. Não existe... Pode ser que, por exemplo, eu tenha uma profissão que ele me acompanhe o resto da vida, mas dentro dessa profissão existem momentos que são necessários que se tornam desnecessários, e ciclos necessários e desnecessários. Porque se isso não acontece, eu começo a entrar num ciclo vicioso, num ar vicioso, e eu começo a entrar no estado de despotencialização do processo. Então, começa a ficar cansado, começa a ter doença, insatisfação, porque eu estou fechando um ciclo vicioso ali. Então, todas as questões podem entrar nisso. Essas duas principais, elas são muito fáceis de perceber. Os relacionamentos afetivos e a relação com o dinheiro. Mas qualquer questão humana, ela entra nisso. Como é que a gente integra aliado, antagonista
e neutralidade? Como é que tudo isso vira uma integração para virar uma vacuidade dessas relações concretas da vida, né? Diz para mim, como é que chegou? Como é que chega isso aí? Esse exercício paradoxal. E aí, faz algum sentido na prática? É palpável isso? Pensa em tudo isso e pensa na prática e vê aonde dá o nó. Aonde é que falar, tá, na prática não sei o que fazer. Veja onde dá o nó. E se começar a falar, começa a falar sem saber o que vai falar. Começa a falar desde uma sensação, desde uma experiência sensorial. Qual é a sensação ao escutar a integração de aliados, antagonistas e neutros? Para mim veio uma sensação sem limite, assim, como se fosse realmente um campo muito branco. Me veio uma sensação assim também de tipo ciclos também de você se autorrenovar. Então, o trabalho que aparece agora é o trabalho que está, e aí você trabalha de um jeito que não faz mais sentido, só que ao mesmo tempo você consegue se renovar em cima desse trabalho e você consegue transformar ele numa outra coisa. E eu acho que às vezes eu sinto que a vida ela passa, as coisas elas estão acontecendo, mas talvez falta um olhar de aceitar o que está acontecendo por um querer, por um desejo, seja da abundância, de querer mais dinheiro, mais alguma coisa assim. E eu olho muito para mim, eu vejo isso. Agora o que está acontecendo é isso. Então é isso que eu tenho que bancar e colocar a minha singularidade, enfim, a minha digital nesse trabalho que eu estou fazendo, né, de forma honesta, de forma de relação mesmo, né? E eu acho que eu me senti que eu me bloqueei muito nesse sentido de eu sempre fui muito assim também de me entregar muito nos trabalhos, né? Eu me empolgo muito, sempre coloco coisas que façam sentido para mim. Embora, né, no começo tinha aquelas crises do tipo, vão me aceitar, não vão me aceitar, mas chega uma hora que a gente abre mão, a gente acaba fazendo. E aí eu senti um momento em que isso começou a travar um pouco, exatamente porque eu comecei a sentir um pouco de... Eu comecei a bloquear meu dinheiro, na verdade, porque eu comecei a negar esses trabalhos, comecei a ter cada vez menos, porque eu queria mudar de profissão, e aí gerou um conflito, né, de não ter nenhum nem outro. Aí eu também, quando vinha o trabalho para mim, eu tinha um limite, né, porque eu falava assim, não, também não vou passar do limite, a pessoa está querendo pagar X, eu vou ficar fazendo mil coisas para, né, você começa a se sentir, né, vendido. E para mim mexeu muito nisso de que besteira, né? Se você não consegue fazer de outro jeito, porque assim é o seu jeito, que faça. Eu acho que uma hora as coisas se auto-organizam, talvez. Sim, tem uma coisa que é assim, é, conforme a gente... Primeiro que quando a gente quer sair de um trabalho ou que sair de uma relação, o bacana seria estar no auge. Está no auge da relação, está no auge do trabalho e por algum motivo você tem uma clareza que já não é mais aquilo. Então você encerra esse processo no auge e quando você se desloca para outros espaços, de outros lugares e outras possibilidades, você está com uma sensação de estar no auge. Então, primeiro que sair dos lugares não é solução.
Claro que às vezes a gente precisa sair das coisas, sair de alguma relação, sair de algum lugar, sair de algum trabalho para ter um espaço, porque ali realmente a gente não consegue viver com aquele espaço. O problema não é nem da coisa em si, é da nossa relação com a história, né? Então não é que não dá nunca para sair. Claro, você tá ali sendo absolutamente, tá sendo humilhado, tá sendo massacrado, tá sendo abusado e você não consegue transmutar esse antagonismo em força, tem que sair. Mas sabendo que você está carregando alguma coisa, é que nem tomar remédio. O seu corpo não está aguentando, tem que tomar remédio. Mas sabendo que aquele remédio não vai curar nada. Aquele remédio vai te dar mais tempo e espaço para você se curar. Então, uma coisa é essa, é a gente perceber que a nossa vontade de sair é uma fuga também, de algum espelhamento, de alguma coisa que a gente precisa transmutar para estar em outras condições, né? Então, isso é uma coisa. A outra é o inverso também. Quando a gente está no auge, está dando tudo certo, está sendo tudo lindo, mas aquele processo já se deu, não pode ter apego, tem que sair. Vão te chamar de louco, vão achar, mas não tem que se apegar àquilo só porque está dando certo. Aquilo já não é mais necessário. A gente sai na vida é assim. Como eu estava falando antes, nas questões hormonais, chega uma hora que tem coisas que não são mais necessárias. Você não pode ter apego àquilo que já não é mais necessário. Então você vai sofrer e não tem como. Por exemplo, quando eu entrei na menopausa, a minha relação física, a minha relação amorosa, a minha relação afetiva, a minha relação com o mundo mudou, porque agora é outra composição de hormônios. Mas eu posso dizer que só melhorou tudo, porque não tinha um apego ao que era antes, por mais que fosse legal, tá sempre com a possibilidade de engravidar, tá sempre com a possibilidade de ter hormônios ali te gerando percepções, sensações, também é legal. Mas também é legal ter outro estado de vida. E não tem muita escolha, a não ser que você faça uma coisa bem artificial, é isso que é a vida. E por que a gente acha que no trabalho é diferente? Chega uma hora que o processo se encerra. E aí não interessa se você está ganhando dinheiro, não interessa se está dando tudo certo, se está dando... A gente encerra o processo. Então, eu sinto que a prática é essa, assim, de quem vai começar do zero. O que é começar do zero? Fala, eu quero fazer primeiro a mudança em mim e não a mudança de emprego. É ficar onde está, ou a mudança de relacionamento, é ficar onde está, com a pessoa que está, com o trabalho que está. Se for possível, se não for um lugar muito, se for um lugar de abuso, né? Se for um lugar muito difícil de praticar essa mudança, se você tiver o tempo todo que ficar se defendendo, é difícil, né? Mas ficar onde está e trazer o valor para aquilo, trazer o seu valor naquilo, que é a sua capacidade de ver de uma maneira que ninguém mais vê. E você não está arriscando nada, porque se te mandar embora, é uma bênção, porque você já não queria mais estar naquele trabalho. Mas pelo menos você experimentou alguma coisa e sai de lá feliz pela experimentação. E quando tiver num trabalho que está gostando muito de fazer e está ganhando dinheiro, está tudo certo, fica sempre em contato, que pode ser que aquele trabalho também já não faça mais sentido. Porque só ganhar o dinheiro e só estar feliz não é o sentido do trabalho. O trabalho é muito mais do que isso. O trabalho é um modo de criar a vida. E criar a vida é um processo inédito sempre. Então, pode ser que aconteça de você sair de um trabalho no auge. Tudo isso para dizer que não é o trabalho que importa, que não tem uma fórmula de dizer, olha, se você procura, faça um curso para saber exatamente para que você nasceu e se dedique a isso que você vai ser feliz. Não é para isso que a gente trabalha. Não é para isso que a gente nasceu. Não nasceu para ser funcionário, não nasceu para ser mão de obra, não nasceu para fazer um serviço. A gente nasceu para se autocriar. E quando a gente se autocria, a gente faz serviço, a gente é mão de obra, a gente se relaciona, a gente desenvolve habilidades, porque está se autocriando, não pode perder no foco isso.
a autocriação. Eu vou dizer, eu acho que o nosso problema, acho não, tenho certeza, o nosso problema é excesso. A gente não tem falta, a gente tem excesso. A gente tem excesso de obstruções. Toda vez que eu estava vendo a minha filha um pouco irritada, né? Estava vendo ela um pouco fora do eixo, aí eu resolvi fazer uma limpeza no quarto dela. E aí eu entendi qual era a irritação. Tinha excesso de brinquedo, excesso de roupa, excesso de coisa, excesso de gibi, excesso de livro. Excesso. Limpa tudo, cria espaço. No começo, a criança fica louca da vida, porque você está tirando coisas que ela está pegada, apesar de ser o excesso, mas passa um tempinho e ela já começa a sentir super bem. Então, a gente tem excesso, a gente não tem falta. Não, Danilo, eu vou te dizer, não te falta dinheiro, você tem excesso de bloqueio e não falta de dinheiro, né? Então, ao invés de ir atrás do dinheiro como se fosse a falta, veja cadê o excesso de bloqueio. E você pode ver isso concretamente. Você pode olhar à sua volta, você pode olhar para você mesmo, você pode olhar para suas crenças, pode olhar para seus padrões e ver onde estão os excessos. E aí desinvestir esses excessos, desapegar deles. E desapegar dos excessos não é fácil, porque todo excesso nos dá uma vantagem. E desapegar dessa vantagem é perder. E a gente não tem esse mecanismo à disposição de perder. Aprenda a perder para poder ficar colado à vida, né? Então, é muito simples. Na real, é muito simples, mas é difícil, mas é custoso, mas é arriscado. E parece que parece que a gente realmente está vivendo um problema grave. E a gente não está vivendo nenhum problema grave, por mais que pareça. Mas também vai ser uma ilusão quando a gente está vivendo uma vida perfeita. A gente não está vivendo uma vida perfeita, por mais que pareça. A gente está vivendo um campo de ilusão. E quanto mais lucidez a gente tiver dessa ilusão, mais vacuidade, mais campo para a criação. Por isso que a gente vai seguir com a vacuidade. Aliás, quem não está acompanhando, a gente está começando a fazer a vacuidade da mente. E aí é uma outra experiência que vai acelerar muito nossos processos. Porque, no fim, é isso. É perceber que a gente está vivendo um grande campo de ilusões e a gente está dando sentido a essas ilusões e se apegando a esses sentidos. E quando a gente reconhece que tudo é uma grande ilusão, a gente consegue fazer uso dessa ilusão sem se apegar a elas e sem precisar ficar dando sentido a elas. Porque a vida não falta sentido por si só, então a gente não precisa achar sentido. Então, dito tudo isso, que são palavras, né? E emoções, sensações, entre em contato. Qual é a sua percepção? Qual é a sua sensação? Em que estado você se encontra depois dessa escuta? E esse é o seu material de processo. Qual é a sua sensação? Qual é a sua percepção? Qual é o seu estado anímico, mental, físico, sensorial? E aí? Para mim veio excitação, assim, vontade de sair correndo para ir fazendo um monte de coisa sem me preocupar com nada, assim, tudo que me dá vontade, sem, sei lá, ir de porta em porta, sabe? Trabalhar sem, enfim, sem bloqueios. E não dá uma sensação que ganhar dinheiro não é difícil? Dá, porque aí você se coloca, né, em movimento e não importa, acaba, de alguma forma, acho que acaba vindo. Claro, porque, claro, eu estou falando dinheiro do dia a dia, né? Dinheiro que, ou não é nem só dinheiro, é o acesso, né? Não estou falando de ficar rico, mas essa crença que a gente tem, que a gente
que a gente é pobre, né? Que a gente é duro, que a gente é sem grana, e ao mesmo tempo que a gente não está disposto a fazer qualquer trabalho para dinheiro, nenhum trabalho é qualquer trabalho. Todo trabalho pode ser criado, inventado e te resolver ali. Como dizia o meu pai, eu vendi o almoço para comprar o jantar. E tudo bem, isso é experiência de vida, né? Isso é riqueza de vida. Ao invés de a gente ficar buscando um trabalho que me legitime, né? Se a questão é dinheiro, é outro departamento, né? Não tem a ver com legitimidade, né? Que mais? O que bate aí? Qual é a sensação desse tipo de percepção? Ana? Sim. Ana? Sim. Consegue ouvir? Consigo. Sim? Sim? Ótimo. Foi curioso, porque durante estava a ouvir e não havia assim nenhuma resistência, ou seja, fazia tudo, entrava tudo assim num... Era tudo leve, mas no final fiquei com uma sensação de estar no alto mar, uma sensação meio de aquele enjoo de alto mar, não sei muito bem porquê. Eu não consigo ver onde é que está sinceramente eu não consigo localizar o bloqueio, é mesmo só uma sensação de alto mar, pronto, é isso, não consigo, não consigo. E é muito curioso porque durante a conversa, durante as palavras, estava tudo a correr assim super, sim, encaixava tudo, mas agora é essa a sensação, sensação de enjoo, não é enjoo, é aquela, não sei dizer melhor. Sim. É essa a sensação que vem. Não faço ideia, não consigo. Não consigo. Eu talvez, Joana, seja um movimento de mudança. É muito comum durante processos assim a gente ser diagnosticado com labirintite. E porque parece que tem uma mudança no eixo. Eu fui uma vez diagnosticada com labirintite, mas não tomei remédio para isso nem nada. Eu tinha uma clareza que tinha uma mudança de eixo acontecendo. E aí vivi essa mudança de eixo e a labirintite foi embora. Então pode ser isso, pode ser um movimento de mudança de eixo, que é bem o que o alto mar faz. Outro dia, uma amiga, que alguns de vocês conhecem, a Glaucia, ela trouxe uma imagem muito, muito clara. A gente está andando, a gente está numa fase da vida agora, da humanidade, parece, que é igual o desenho animado, que a gente está andando no ar, mas não se deu conta. Então, sabe quando o Papaléguas ele está andando, fugindo, e aí ele começa a andar no ar e fica ali as patinhas no ar e continua, porque não sabe que está no ar, mas quando olha para baixo, cai no abismo. E a gente está assim, a gente está andando no ar, porque a gente só sabe andar. Vamos, ando para frente. E acabou, a gente entrou no abismo e continua andando. E a gente está com muito medo de parar de andar, porque vai cair. E vai cair mesmo. Só que é uma queda que é uma ilusão. Porque é uma queda mesmo. É uma mudança. É uma queda de padrões, é uma queda de crenças. Mas a gente não precisa dessas crenças, desses padrões para se sustentar. Então, cai mesmo, vai para o abismo, mas não precisa deprimir, não precisa se machucar, se esborrachar, né? A Tina está colocando aqui que esses dias começou a achar que estava com labirintite. É muito comum mesmo esse processo. Agora, precisa passar por ele, né? E passar por ele é reconhecer que perdeu o norte
E ao invés de colocar um norte, um outro norte, ou renovar o norte, é perceber que a gente tem vários caminhos, né? Tem norte, sul, leste, oeste. A gente tem um processo de desenvolvimento constante, sempre precisa sair do lugar, então a gente precisa estar o tempo todo indo, e evolução. Eu acho que uma das grandes mentiras que a gente agregou na nossa vida é a necessidade de evolução espiritual, evolução como ser humano. Quer dizer, a gente então tem uma crença que nós somos muito primários, nós somos muito involuídos, se a gente quer tanta evolução. Então, quem é que está em evolução? Quem está involuído, né? Quem está... eu arrisco abrir mão de tudo isso. Não me interessa a evolução, não me interessa chegar lá, não me interessa ter um norte, não me interessa ter o controle, a garantia das coisas. Eu vou abrindo mão de tudo isso, porque daí você fica num estado de percepção sensorial, num estado de sensibilidade que não resolve nada. A vida vai continuar te trazendo desafios, vai continuar te provocando, te antagonizando para um fortalecimento, porque parece que o que existe é expansão e contração. Expansão e contração, e não evolução, né? E nessa expansão, o antagonista que te trouxe. E nessa contração deliciosa, o aliado que te trouxe. E entre isso, a expansão e a contração, ganhar habilidades com a neutralidade, que é para a gente poder também sair um pouco, respirar um pouco um oxigênio, sair um pouco do ar viciado, né? Enfim, a história é colocar em prática, a história é arriscar, é meditar diariamente para poder criar campos neurológicos e processos no corpo, que é a ferramenta que a gente tem de mais concreto, né? A nossa existência, essa concreta que a gente chama de eu. Meditar para poder ganhar musculatura com isso, né? E buscar lucidez. Então, como é que a gente busca lucidez? A gente já nasce lúcido por natureza. A gente precisa ir desinvestindo as trevas. Então, a gente busca lucidez quando a gente inibe o desenvolvimento de imaginação no lugar do pensamento. A treva da imaginação no lugar do pensamento é aquilo que você começa a imaginar como se aquilo fosse real, como se aquilo fosse um pensamento. Então, você começa a imaginar que vai ficar sem dinheiro, começa a imaginar que está sendo traída, está sendo traído, começa a imaginar que... Vai imaginando coisas e vai se envenenando. Isso são trevas. Isso não é pensamento. Isso é imaginação. E a imaginação é algo maravilhoso, mas se estiver no lugar do pensamento, é que nem a mente. A mente é uma coisa maravilhosa, mas se ela não estiver no coração, se a mente estiver na cabeça, a gente fica cheio de barulho. Mas se a mente vem para o coração, a gente fica completamente aberto, né? Aberto não é a palavra, a gente fica disposto a se relacionar. Então, as coisas precisam estar no seu lugar. Por isso que a labirintite, por isso esse enjoo, essa tontura, é porque as coisas estavam fixas no lugar que não é o seu lugar e precisa fazer esse movimento. Por exemplo, trazer, o que a gente está fazendo agora na vacuidade é trazer a mente para o coração. E isso pode dar enjoo, porque está saindo de um lugar que já está acostumado para um lugar que... Mas o coração vai adorar receber a mente, porque é a morada da mente, é o coração. Então, enfim, queridos, vamos seguindo. A prática, aqui a gente se reúne para poder relembrar coisas, para poder
nos juntarmos como aliados, antagonistas e neutros para integrar tudo isso, mas a vida mesmo acontece todos os momentos. Então, a prática realmente de vida é ao lado das pessoas com quem a gente convive fisicamente. Então, experimente ali que tipo de contato você tem com as pessoas que você está convivendo fisicamente, que tipo de comunicação verbal, física, que tipo de espaço as pessoas têm na sua vida, essas pessoas que estão ali, né, no cotidiano. Então, investe nisso, investe nas relações com seus amados. E aí amanhã a gente se encontra às 7, vamos meditar com a Cuca, seguir com a vacuidade da mente. E na quinta a gente entra no assunto específico do dinheiro para falar do grupo, do encontrão que a gente vai fazer em abril, tá bom? Tá, muito obrigada pela parceria, pela companhia. E a gente vai seguindo, tudo bem? Alguém precisa antes colocar alguma coisa? Então vamos seguindo. Qualquer coisa a gente está lá pelo WhatsApp. Tamo juntos. Obrigada, gente. Um beijo.